O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém, amadinhas, que prazer imenso estar aqui hoje à tarde. E quando a gente começa com um louvor como este, e com um testemunho deste, já podemos até ir para casa. Eu já estou bem resolvida, bem satisfeita. Mas vamos orar a Deus, que Deus tem mais algum recadinho para nós nessa tarde. E eu pedi muito a Deus que as pessoas viessem, porque essa palavra é para nós, e que as pessoas ouvissem, porque essa palavra é para nós. Vamos orar a Deus? Obrigada, Pai, por esta igreja, por esse momento, pela Tua palavra maravilhosa, e porque o Senhor é um Deus que morreu para nos levantar e para nos fazer úteis. Te louvamos por isso. Fala ao meu coração, fala aos nossos corações. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas, que prazer estar aqui. Então veja bem, quando a Miriam me liga, às vezes eu já tenho uma palavra na ponta da língua, mas às vezes ela está longe, eu não sei o que Deus quer que eu faça. E ela me liga e eu falo, ai meu Deus, preciso preparar o tema. Então eu já lanço o tema assim, Deus já me dá. E no tema, depois ele vem trazendo o caminhar, né, o tecer, o tricotar, o recado que ele tem para nós. A Miriam já trabalhou um pouquinho hoje sobre esse versículo de Mateus 12, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Ele, Jesus Cristo, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, né? Então Deus, Jesus Cristo, não vai apagar, não vai amassar, não vai triturar, não vai abater, ao contrário disso, Ele vai levantar. Então, amadinhas, é o seguinte, amadinhos, eu tenho assim, mais ou menos uns 54 anos de vida cristã, né? Então, nesses 54 anos, a gente ouve muita coisa, aprende muita coisa. E existem os modismos teológicos também, né? Existem as ênfases teológicas, e a gente vai passando por várias ênfases, né? Algumas são para amadurecer, outras são para você rejeitar, e tem todas essas coisas. E havia uma ênfase numa certa fase da minha vida, que dizia assim: tendes por grande alegria o passardes por várias tribulações. Eu não gosto disso, eu não engulo isso, e esse texto tem todo um contexto, é quando o povo de Deus estava sendo perseguido, torturado, mortos por causa do cristianismo, e é possível que isso venha voltar, mas no momento nós estamos desfrutando da graça, amém? Estamos desfrutando, desfrutar, tornar saboroso como fruta, a graça de Deus, porque Ele não veio esmagar aquele que já estava quebrado, ao contrário, Ele veio consertar. Então veja bem, muitas vezes, por causa dessas teologias, que às vezes foram mal entendidas e ficaram como ranço dentro da gente, né? Quando a gente vê alguém abatido, ou com uma enfermidade, ou com um problema familiar, ou problema de um filho, aí a pessoa ainda tem a tendência de querer esmagar. Mas vamos ler um outro trecho, que vai nos dar uma outra história bem mais interessante. Vamos lá, Lucas capítulo 13, versículo 10, são só 3 versículos, Lucas 13, do 10 ao 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos que ela andava encurvada,
sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Eu prefiro ficar com essa história. E hoje à tarde, Jesus vai nos endireitar. Graças a Deus por isso, que não é para ficar contente com a tribulação, não. É para ter uma vida de fé, de louvor, de gratidão. Veja bem, às vezes a gente é procurada por uma pessoa que está enferma, né? Eu já tive o dissabor de visitar eu já fiz capelania, já trabalhei em hospital, no Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas. A gente vai aprendendo, né? O que não deve fazer. Mas muitas vezes nós temos uma inclinação para os amigos de Jó. Sabe aqueles amigos? Se você está assim, minha filha, alguma besteira você fez. Então vem com espírito de acusação. Então veja bem, você vai visitar alguém, a pessoa fala assim: não, é uma cirurgiazinha de vesícula, logo eu estou boa, se Deus quiser. Ah, mas toma cuidado, porque a vesícula pode virar pancreatite. E aí, a minha prima, a minha avó, a minha tia, e aí você pega a pessoa que já está inclinada, já está enferma, já está torta, já está desagradável, e você, em vez de levantar o ânimo da pessoa, você pisa em cima e esmaga. Oh, graças a Deus que Jesus não faz isso, e nós não vamos fazer também. Não é esse o propósito do nosso Deus. Deus quer que a gente se levante, que a gente se anime, né? Então veja bem, vamos pensar um pouco como é que vive uma mulher encurvada, né? Eu chamaria alguém aqui para se encurvar, mas eu não quero constranger ninguém. Bem encurvada, até o chão, bem encurvada. O que uma pessoa encurvada enxerga? Só o chão. No chão tem o quê? Sujeira, pedra, buraco. Tem beleza? Tem alegria? Tem desfrute? Não tem, não tem. Uma mulher encurvada, ela não veste uma roupa bonita. Para quê? Tem que usar uma roupa bem comprida e bem escura para poder, né? Aquilo não ficar tão feio, né? Então não veste uma roupa bonita, não calça um sapato bonito, ela não usa um adorno, ela não arruma o cabelo, ela não faz uma maquiagem, né? Ela não conversa, ela não abraça, ela não é abraçada. Olha que tragédia, amadinhas, pensa bem. A Bíblia é muito rica em detalhes, para a gente, ficar esperto e aprender. Então uma mulher encurvada, ela não vai ser uma boa esposa, ela não vai ser uma boa mãe, não vai ser uma boa avó, não vai ser uma boa professora, não vai ser uma boa cozinheira. Então veja bem, não é da vontade de Deus que você e eu vivamos encurvados. Não é uma delícia descobrir isso? Não é maravilhoso? Ele não vai esmagar, ele não vai pisar, ele vai levantar. Agora acontece o seguinte: esta mulher da Bíblia, ela estava encurvada há 18 anos. Não são dias nem semanas, são anos. Eu tenho a impressão que ela ficou resignada. Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela, o que é um perigo. Não é o propósito de Deus que nós venhamos a nos tornar conformados com aquilo que não é bom, e aquilo que não foi Deus que te deu. A Bíblia está dizendo que ela era possuída, endemoniada de um espírito de enfermidade. É pesado isso, amadinhas. Se não era de Deus. Então se você começar a crer, se você começar a assimilar, se você concordar, a vida é assim mesmo,
Todos nós sofremos. A vida é um mar de sofrimento. Isso tudo, aqui na terra é assim mesmo. Aqui na terra nós nascemos para sofrer. Amado, quem vive assim está estéril. Não produz fruto, não canta, não louva, não ensina, não abraça, não desfruta. E aí, quando eu vi essa história, ela foi libertadora para mim. Libertadora. Porque eu, graças ao Senhor, Deus tem me dado um espírito de alegria. Deus tem me dado um otimismo de viver. Aprendi. Não era assim. Eu era cruel, mal-humorada, brava, vai morrer. Isso aí não tem jeito. Eu já fui assim, mas o Senhor me libertou. Então eu tenho um espírito de alegria. Mas também eu sou humana e sou pecadora. Tem hora que eu vou para o buraco. Antigamente se falava, vai para a fossa. Tem hora que vai para a fossa. Mas nós vamos chegar lá, o que a gente faz quando está nesse estado. Então essa coitada não desfrutava de nada bom. E veja bem, Jesus não disse que era uma enfermidade. Se ela tomasse antibiótico, fizesse exercício, hidroginástica, massagem, fisioterapia, ia resolver? Amadas, não era uma enfermidade, era uma possessão. Olha que coisa tremenda. Era um espírito que mantinha ela amarrada. Será que existe espírito que nos amarram? Será que existe pessoas que sobem em cima da gente para dizer? Claro que existe, mas não é plano de Deus. Isso é que me liberta. Não é pecado ser alegre. Não é pecado ficar erguida. Não é pecado falar das coisas de Deus, cantar, louvar, dançar, comer, passear, ir para uma piscina, ir para uma praia, viajar. Não é pecado, amadas. Por isso que o Senhor a libertou. Você está liberta hoje à tarde, sabia, amadinha? Graças a Deus, nós estamos libertas para viver, para comer, para passear, para falar de Jesus, para testificar, para levantar o cansado. Levanta essa cana quebrada, não pise em cima. Então, eu já fui muitas vezes uma pessoa acusadora. E eu não percebia que estava sendo usado pela boca do maligno. Mas ainda hoje há pessoas no nosso meio, aqui talvez não, né? Aqueles que vão ouvir lá, que gostam de acusar. Tá vendo? Eu não te falei? Eu falei, você é teimosa, por isso tem que se lascar, tá vendo? Então isso é o espírito acusador. E que fica denegrindo, você está gorda, hein? Misericórdia, também come igual não sei o quê. Não tem gente que fala isso? Como tem, né? Nossa, mas você está tão abatida hoje. Se tivesse, você vai lá e dá um abraço. Não fica falando que está abatida. Você está... Não, eu acho que para fazer esse assunto aí, para cuidar lá do lanche, você não tem habilidade. Eu sempre sei que eu não posso cantar antes de falar. E eu esqueço e eu canto. E eu canto com entusiasmo, né? Depois eu fico assim. Mas eu estou bem, com a graça de Deus. Então nós precisamos tem vários ângulos essa mensagem. Primeiro que Jesus quer nos libertar para vivermos uma vida de desfrute. É da vontade de Deus que a gente tenha uma vida de desfrute. Não é pecado. A gente até pensa, acho que é pecado, né? Ser tão feliz. Ai, não pode, vamos ser mais contritas, né? Mais assim, contidas. Não, é vontade de Deus que você seja feliz. Por outro lado, o que nós temos é para o nosso desfrute e para as pessoas com as quais nós vivemos. Você é animado, vai animar alguém. Você gosta de orar, ora por alguém. Você sabe cantar, canta com alguém e para alguém também. Então é uma maneira de você esparramar a cura. Vocês já pensaram essa mulher que 18 anos estava já acomodada? Fazer o quê, né? É assim mesmo, faz parte da vida. E ela se viu inteira, assim erguida como nós, né? Os normais. Eu tenho a impressão que ela falou assim, eu vou voltar para o culto da noite.
que ela estava no culto da manhã. Então eu vou voltar para o culto da noite, vou vestir aquele vestido que faz 20 anos eu mandei fazer. Vou botar aquele anel, aquela pulseira, aquele relógio, aquela corrente, e eu venho para o culto da noite. Eu vou andar na igreja para as pessoas verem que eu estou curada. Não é maravilhoso, amadas? Deus sempre nos toca para nos animar. Deus não é acusador, Jesus Cristo não é um acusador. Ele não acha errado você desfrutar da vida. Ele até quer que você desfrute, porque Ele pagou um preço muito alto, muito caro o preço dele, com a intenção de que a gente se levantasse e fosse uma bênção. Agora eu fico vendo, a vizinha vem na sua casa, presta atenção, e fala assim: eu não sei, eu ando com uma dor no estômago, eu como fico estufada. E aí a outra, que não está na unção da libertação, está lá nos 18 anos aí encurvada. Ah, isso é grave, minha mãe teve isso aí, coitada, não teve jeito. Olha, eu não sei não. Agora, existem uns remédios, você quer? Eu tenho uma porção de remédio aqui em casa, você quer? Você toma aqui o remédio. Então o que acontece? A nossa reação, amadas, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, qual que é a maneira de nós sermos bênção na vida das pessoas? Qual é a maneira de levantar o que está caído? Não vai na carne, não vai na emoção, pensa. Ontem eu tive uma célula em casa, e uma amiga contou lá que o cachorro mordeu a perna dela, uma mordida violenta. E que o cachorro é de uma madame do prédio dela, que falou assim: ai, pois é, né, bem, a gente não pode fazer nada, foi o cachorro que te mordeu. Eu falei: ah, porque não foi comigo. Ah, porque se fosse comigo essa madame engolir isso. E eu já fiquei lá em cima do salto, né? Depois eu falei assim: não, nós temos que reagir como cristãs, né? E nós temos que, o perfume de Cristo tem que sair na nossa vida. Você vai fazer o seguinte, você vai falar para ela o seguinte: olha, tá vendo a minha perna? Tira a foto e mostra para ela, ficou assim. Eu sei que você, não foi culpa sua, mas você é responsável pelo cachorro. Existem leis, e nas leis do condomínio, o cachorro não pode sair pelo elevador social. Se vocês não sabem, descobre agora que eu sou síndica. Não pode sair pelo elevador social, tem que estar ligado a uma coleira, porque aí você controla, né? Ou se for pequenininho, no seu colo. Então, você não precisa passar em branco e falar: ah, realmente, tá, o cachorro, né? O que eu vou fazer? Não. Tem uma saída, mas também você não precisa falar para ela aquilo que eu fiquei com vontade de falar na hora da minha emoção, né? Sou irresponsável, eu arrebento você e seu cachorro. Não, não faça isso, em nome de Jesus. Eu amo os cachorrinhos também. Então veja bem, voltando um pouco para a mulher encurvada, essa mulher não viu os passarinhos. Olha que coisa terrível, ela perdia os passarinhos. Verde, amarelo, azul, vermelho, verde também, já falei o verde, preto, marrom. E eles voam, eles cantam, eles fazem ninhos maravilhosos, eles produzem filhotes. Essa mulher não via. Essa mulher não via as borboletas. Não tem coisa mais gostosa do que ver uma borboleta lá na praia quando eu vou, né? Tem umas desse tamanho azul, vou atrás da bichinha, onde está aquela borboleta azul. Então, ela não via uma série de coisas, as flores, as tonalidades, as texturas, o perfume das flores, ela não via. Mas ela também não via o céu, não via as nuvens, não via as estrelas, não via o sol e não via a lua. Amadas, se não fosse para ser feliz, por que Deus faria um mundo tão encantador para nós? Se fosse para viver encurvada, desanimada, abatida e é assim mesmo, vamos fazer o quê? Como é que Deus faria o mundo encantador que Ele fez?
perfumado, com vários formatos. As plantas têm vários formatos, os tons de verde são vários tons. É para ser feliz, amadinha, é para levantar, é para você se levantar, concorda comigo? Amém, é para levantar, e desfrutar, e dançar, e pular, e cantar, e viver. E tem várias maneiras de desfrutar a vida se você não tiver encurvada. E aí um dia, todos os prazeres foram negados para ela, né? Ela não tinha alegria, não dançava, não desfrutava, não tinha uma vida abundante com Deus. Ela só ia para a igreja pelo dever de ir, como muita gente faz, infelizmente. Eu nunca fui à igreja por dever. Eu até já fui sem vontade de ir, mas nunca voltei sem a alegria de ter ido, nunca. Porque chega lá, Deus tem assim uma coisa tremenda para mim. Esse louvor de hoje eu já ia embora satisfeitíssima. Esse ensaio, né? O ensaio e o louvor. Enfim, aí esta mulher não tinha nada de vida abundante. Agora veja bem, a beleza, né? A beleza. Quando eu estudei ética, dizia que a beleza fortalece o espírito, né? Então veja bem, a beleza cativa, fascina, inspira, alegra e nos faz sonhar, não é verdade? A feiura não. Um buraco na rua não alegra ninguém, não faz ninguém sonhar, né? Agora a beleza, por exemplo, mulher num shopping, né? Nós mulheres num shopping, você vê aquela roupa que você sabe que ficaria ótima em você, aquele anelzinho, aquele sapatinho, aquela torta, aquele bolinho, né? Então essas belezas nos levantam. Mas é pecado? Não, é um desfrute que Deus tem para a nossa vida. Eu estava contando outro dia para uma vizinha, que há uns 30 anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, que agora já são adultos, a festa da nossa casa, no tempo da inflação, algumas não vão nem saber o que é isso. A inflação era tão terrível que você ia, hoje a carne era um preço, amanhã era outro, depois de amanhã era outro, depois. Então a família tinha que pegar o dinheiro e comprar tudo para o mês, porque se comprasse aos picados, você ia pagar muito, muito, muito mais caro. Então a alegria dos meus filhos era ir no Carrefour, propaganda gratuita francesa. Ia para o Carrefour, né, um dos primeiros que abriu na Marginal Pinheiros, e eu ia com as 3 crianças. Aí elas podiam pegar o carrinho pequeno e nós o grande, aí muito educados, então eles diziam assim: papai pode? Papai pode? Porque tinha as coisas para o lanchinho, que eram gostosinhas, né? Danoninho, todinho, Yakultinho, bolachinha, pepepinho, bolinho. Papai pode? Pode. Pega tantos, né? Pega tantos. Então era uma festa. Então aquele mercado que a gente nem gosta de ir agora, né? Eu até gosto, mas às vezes, se eu só tiver com muito dinheiro e muito tempo e não tiver ninguém no mercado, aí eu gosto. Então veja bem, naquela época era uma festa para criança. E aí eu encontrei com uma amiga minha da igreja, que falou assim: Deus me livre que eu não levo criança em mercado, de jeito nenhum. Eu falei: mas é tão alegre. A criança gosta, ela vai ver cores, ela vai sentir aromas, perfumes, frutas diferentes. É claro que meus filhos não davam show no mercado, que se desse, né? A gente trazia psicologia, levantava a psicologia. Então, tem pai e mãe que não deixa o filho desfrutar da vida. Tem mulher que não deixa o marido desfrutar da vida. Tem marido que não deixa a mulher desfrutar da vida. Amados, é um direito. Você foi levantada. Você não está mais encurvada. Deus veio te dizer essa tarde que você é preciosa para o Senhor, que Ele te ama. E que se você tiver erguida, levantada, resolvida, você vai ser bênção. Uma das maneiras de ser bênção. Eu um dia fiquei no hospital com meu marido.
Ficamos lá o dia todo. Então, quando você sai de um hospital assim, você está cansada, você quer tomar um banho, você quer comer uma sopinha quente, se possível, e você quer dormir. Só que eu passei o dia no hospital, não fiz nada, né? Aí quando eu chego, como eu moro em prédio, o pessoal da portaria avisa, né? Então a minha vizinha fez uma bela sopa e falou para o porteiro: assim que a Dilza chegar com o Zé Luiz, me avisa. Eu acabei de entrar em casa, lá vem ela com a sopinha quente. Ah, amadinha, não é uma maravilha, não é um levantar? Isso não é um levantar? Ela podia dizer assim: o que foi? Qual que é a doença dele? E fica na minha porta, ia me atrapalhar, né? E aí? Ah, mas essa doença é perigosa. Você fez raio-x, você fez isso. Não, ela não falou nada. Trouxe uma sopinha quente, não é uma maravilha? Existem maneiras de se levantar e maneiras horrorosas de abater, mas nós estamos aqui hoje à tarde para levantar. Sai curvatura, sai. Nós não somos encurvadas, nós somos retas. E aí, o que mais me deixou muito feliz é que Deus gosta da nossa felicidade. Deus gosta da nossa alegria. Deus gosta de nos favorecer e não é um acusador. Não tomarás, não farás, não sei o que lá, não, Ele quer nos levantar. Então veja bem, Colossenses diz assim: buscai as coisas lá do alto, não nas que estão debaixo da terra. Então, pensamentos bons. Quando o Salmo 23 fala assim, que derramará sobre vós a unção do azeite na cabeça. Eu ouvi uma palavra sobre isso no domingo na minha igreja. Eu falei: olha, eu nunca tinha pensado nisso. Esse azeite na cabeça que transborda são bons pensamentos. Pensamentos de fé, pensamentos de ânimo, de esperança, de disposição, de vitória. Deus derrama esse óleo sobre a nossa cabeça, para que você pense o melhor. Parará. Agora, um outro ângulo que faz você ficar para baixo, né, é a autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, ninguém me abraça, não me quer bem. Isso aí é mais velho do que... Não é do meu tempo, não, é do tempo da minha mãe, Nora Ney. As musiquinhas de Maísa em Nora Ney, fossa. Gente, está amarrado em nome de Jesus, sai para lá. Então, autocomiseração. Eu nunca vou conseguir, para mim tudo é difícil e não dá certo, os meus filhos não são o que eu esperava, meu marido, ó céus, ó mar, eu sabia que não ia dar certo. Isso aqui é uma mente mal alimentada, não está alimentada de Jesus, está alimentada daquele outro lá que Jesus falou. Então tem pena de si mesmo, cheia de complexo, de desânimo, de amargura, de raiva, de preguiça, de egoísmo, de cólera. Amada, endireita a sua vida. Pega na mão de Jesus que Ele vai te levantar. Vai te levantar. Você não vai ficar lá embaixo, não vai ver mais o sapato das pessoas. Você vai ver o verde, a igreja, a alegria, você vai ver o que está no alto. Então, a Bíblia também diz assim, não sei se você já viu gente falar assim: está com câncer, coitada, está amarrado em nome de Jesus. Meu marido teve câncer há 18 anos, não tem nem sinal. Deus pode, amadas, Ele pode, Ele quer. Eu não deveria ter falado isso. Deus pode, Ele quer. Então não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que produz alegria naqueles que ouvem. Vamos escolher o que nós falamos, né? Quando eu falei para minha amiga que eu fiquei uma onça lá com o cachorro que mordeu ela, eu falei: jamais no meu prédio ou em qualquer outro lugar eu falaria de uma maneira que eu não mostrasse o amor de Deus. Eu tenho sentimentos, mas eu tenho um compromisso com o Senhor.
Eu tenho que vigiar o que sai daqui. Por isso que tem que botar coisa boa aqui e aqui, para quando sair coisa boa. Então veja bem, Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz que da boca, está lá em Provérbios 18, 27, tem poder a vida e a morte. Você pode levar uma pessoa para ressuscitar, para se levantar, ou você pode abater uma pessoa, tratando mal, humilhando, até dando indireta, ou até desprezando. Sabe quando você não está nem aí com a pessoa? Nem liga. Isso mata uma pessoa. Há várias maneiras de matar alguém. Então nós não vamos fazer isso. Nós vamos falar aquilo que levanta a pessoa. Há um provérbio, em Provérbios 25, 11, diz assim: como maçã de ouro. Maçã de ouro é bonita, né? Se você quiser me dar uma, não vou ficar triste. Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra boa dita no tempo certo. Jesus chegou para essa mulher com palavra boa: levanta, filha, levanta. Isso é uma palavra boa. E não podia falar assim: nossa, Jesus podia fazer isso, pensa bem. Nossa, você está na igreja há 18 anos e continua presa a demônios? Você não tem fé. Você está aqui, você está fazendo mal para a igreja. Você não tem fé, cai fora. Não podia? Talvez se fosse nós fizesse isso. Mas ele levantou a mulher, graças a Deus. Então, não sejamos profetas do caos. Profeta do caos. Só fala coisa ruim, só fala coisa triste. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Uma certa pessoa, muito querida minha, sempre que eu ia conversar com ela, ela dizia assim: nós estamos caminhando por um fim de mundo muito triste. Toda a frase dela, ela acabava com essa palavra: nós estamos caminhando por um fim de mundo muito triste. E eu ficava: de onde que ela enfiou quem enfiou esse programa no computador dela, né? Está tão arraigado aí. Aí eu fui na igreja dela, era lá. Do púlpito vinha essa palavra. Aí como eu amava essa pessoa, eu falei: não, amadinha, a Bíblia não fala só isso, tem isso também lá. Mas a Bíblia fala tantas coisas. Jesus levanta o necessitado e faz assentar entre príncipes, né? Jesus cura o cego, Jesus cura a criança morta, Jesus ressuscita o amigo Lázaro. Então, escolha o que você vai botar no seu programa mental e no seu espírito, né? Então não abata as pessoas, mas levante a pessoa. O conselho, Provérbios 25, 11 também. O conselho oferecido na hora certa é agradável. É agradável. Então não traz morte, traz vida. Então vamos encher nosso coração de vida e não de morte. Vamos levantar as pessoas e não pisar. Não vamos pisar. Agora, irmã, você pode dizer assim para mim: escuta, Deus, você não tem momento de muita pessimismo? Tenho. Não tem uma hora ninguém me ama, ninguém... Tenho. Não tem uma hora que dá tudo errado? Tem. Não tem uma hora que você esquece tudo de bom que você já ouviu e começa a ouvir coisa ruim? Tenho. Mas eu faço uma coisa, e você tem que fazer também. Sai correndo. Pega um louvor e vai ouvir. Pega os louvor da Madinha ali e vai ouvir 500 vezes. Pega a Bíblia e vai ler. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Vai, desprograma aquele programa, tira o disquete. Aqui, inimigo, você não vai me encher de desânimo. Você não vem com essa conversa mole, eu sei que é você. Eu vou agora ouvir, eu vou ouvir. E às vezes acontece, amadas, no meio da noite. Não é frequente, mas acontece. Levanto, fui dormir com uma preocupação. É o filho, é o neto, é o vizinho, é o prédio. Aí eu acordo e está cheio de marimbondo na minha cabeça. Eu falo: peraí, já sei quem é. Levanto e vou abrir a Bíblia.
Eu não fico assim, oh Deus, eu fiz tudo certo, por que a pessoa não reconhece? Eu não merecia isso. Não fica botando lenha nessa fogueira da depressão. Joga uma água em cima dela, em nome de Jesus. Aí você pega a palavra, não gostei dessa, vou ler outra, não gostei dessa. Até você achar uma palavra que vem como rema, que cura, uma palavra que cura. Aí você fala, Senhor, eu vou me fundamentar nesta palavra. Eu me fundamento, eu me estribo nesta palavra. E aí você ouve um cântico, ouve um corinho e volta para a cama e dorme. É assim que eu faço. Às vezes é durante o dia. Eu já corro lá, graças a Deus que hoje em dia tem celular, tem computador. Ninguém devia viver em fossa. Vai para a igreja, conversa com a Miriam, conversa com a Tânia, liga lá para casa. E nós vamos juntas fazer lá um quebra-pau com o inimigo até ver a vitória chegar. Amém, amadinhas? Vamos ver o que mais que a Bíblia tem para nós nesse estudo. Quem gosta de carniça, quem é que se alimenta de carniça? Você não é, né? Então não coma carniça, não se alimente de carniça e não ofereça esse prato para ninguém. A fé, a esperança, a alegria, o trabalho, o estudo, os amigos e a palavra de Deus são alimentos muito nutritivos. É dele que nós vamos viver. O cardápio de Deus é a esperança. Nós somos o que nós comemos, não tem uma máxima assim? Você é o que você come. Espiritualmente é a mesma coisa. Você é o que você põe para dentro. Sabe aquela história do cartão que você vai no shopping e passa lá, aquele plastiquinho, e ele paga a roupa que você comprou? Mas é mágico. Ele paga o sapato que você sonhou, é mágico. Ele compra a roupa, o sapato, a bolsa, e vai no mercado, Miriam, e você passa o cartão mágico e você traz tudo o que você quer. Não é maravilhoso? Vocês não têm um cartãozinho mágico desse? Tem, ele só não é mágico, mas que você tem, você tem. Agora, por que esse cartãozinho de crédito, o meu é de débito, por que esse cartãozinho põe numa maquininha e paga aquilo que você quer? Por que, amadinhas? Agora eu quero resposta. Não é que vocês são espertas? Só é mágico porque você colocou lá dentro. E na hora que você foi usar, ele funcionou. A vida cristã é semelhante. Se você põe no teu espírito, no teu coração, na tua mente, no teu cérebro, nas tuas emoções, alimentos poderosos, palavras poderosas, esperança, fé, se você mesmo se auto-levanta, e se você levanta os outros na hora de sacar, na hora de pôr o cartãozinho, tem, porque você colocou lá. Viram como é simples? Esses são os livramentos, são as revelações que o Senhor me dá. Coma coisa boa. Sabe o mel da... Você trouxe o meu mel, amadinha? A amadinha trouxe o meu mel. Sabe o mel da Tânia? Você pega um pãozinho, passa manteiga, passa o mel da Tânia. Você não sabe, mas eu sei, eu já descobri. E aí você come com um cafezinho quente. Mas aí é fonte de prazer, é fonte de alegria. Então, amadas, eu vou contar 2 ilustrações rápidas e estou encerrando. Uma pessoa estava caminhando numa estrada de terra, carregando um fardo nas costas, assim, um monte de coisa pesada. E passou um senhor com carroça, né? E falou, sobe aqui. E ele subiu, mas ele continuou com o fardo nas costas. Aliviou? Então, amada, não adianta subir numa carroça. Não adianta você ter um Deus maravilhoso, o sangue de Jesus derramado em seu favor, o Espírito Santo dentro de você, a igreja aqui, a Miriam e todo mundo, e orando, e a Vânia cantando, se você não solta o fardo. Joga esse fardo, coloca no lugar a fé, a esperança, a alegria, que a vitória vai chegar, a vitória é sua. E o outro caso é a ovelha perdida. A ovelha, não vou poder falar da ovelha, que é muito longo e muito lindo. A ovelha é um animal meio burrinho, né? Meio sem direção.
assim como nós, sem direção, precisa de um pastor. Nós precisamos da direção do Senhor, senão a gente faz besteira. E ela é sem direção. Se ela se perder, ela não consegue beber água, porque se ela chegar na beira de um rio, ela cair, ela morre afogada, ela não sabe nadar. Só pode beber porque o pastor coloca umas pedras para ficar mais raso a água e ela poder beber. Ela come, aí se o pastor está lá, ela come, né, a grama que o pastor levou lá no pasto verdejante, e depois o pastor fica esperando e ela vai ruminando. Come, volta. Mastiga, 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 come e volta. Isso, ruminar, é tirar o melhor do alimento. A gente tem que ruminar a Bíblia, sabia? Ruminar os louvores, ruminar a palavra de Deus. Agora, houve uma ovelha, isso é verdadeiro, que se perdeu. E uma das coisas que o pastor faz é tosquear a ovelha, tirar o peso dela. Tira o peso. Quando a gente vem na igreja, a gente sempre sai mais leve, graças a Deus. Mas essa ovelha se perdeu e ficou 5 anos perdida na floresta. Quando ela chegou, acho que vocês já viram essa foto no Facebook, aparece muito isso. Ela estava carregada, pesada, aquele pelo imundo, embaraçado, assim amarrado, cheio de nó. Ela não desfrutava a vida. Então, amadinha, não foge do pastor, viu? Fica lá. Você precisa ser tosquiada, você precisa comer, você precisa ruminar para ter uma vida feliz e uma vida levantada, não abaixada. Então é isso. O fardo do Senhor é leve. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim todos vós que estáis encurvados, vinde a mim todos vós que estão sendo humilhados, vinde a mim todos vós que estão enfermos, vinde a mim todos vós que estão com deficiência financeira. E aí vai, né? É uma coisa enorme. E eu vos aliviarei, diz o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. O fardo do Senhor é leve e o jugo do Senhor não é pesado. Então, que nesta tarde nós possamos lembrar que Jesus não tem para você uma vida de sofrimento, de amargura, de humilhação, de tristeza, e não tem jeito, e é assim mesmo, são os tempos, é a guerra, é o país. Não, levanta e vamos servir ao Senhor. Amém, queridas? Teria outras coisas, mas já basta. Eu fico tão entusiasmada quando eu começo a falar que eu esqueço de olhar ali o horário. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos tão felizes, porque o Senhor não nos esmaga. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos humilha, o Senhor não nos deprecia, o Senhor não nos rejeita. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor. E que nós aprendamos com o Senhor a não humilhar, não rejeitar, não denegrir as pessoas, e nem denegrir a igreja, nem denegrir o teu reino, nem denegrir a Bíblia. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que nós vivíamos encurvados, só vendo coisa feia, mas o Senhor um dia nos levantou, e nós queremos ficar sempre em pé, olhando para o teu rosto, obedecendo a tua voz, e sendo bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, amadinhos.